O que o senhor espera dessa cimeira de 11 de julho, que ocorrerá na capital da Lituânia, entre os países da OTAN? Muito se especula sobre a possibilidade de que seja sinalizada a possibilidade de que a Ucrânia ingresse com trâmites mais céleres na OTAN, ainda que não seja naturalmente admitida imediatamente, até em função das próprias características da carta. Que tipo de repercussão prática? Porque aqui no Brasil nós ouvimos muita coisa no sentido que os poloneses poderiam, juntamente com os lituanos eventualmente, ou os outros estados bálticos, estabelecerem uma ponte aérea humanitária a partir de Lviv. E para isso deslocariam tropas, tanto da Polônia como da Lituânia, eventualmente Estônia e Letônia também, a partir dessa falta de consenso em relação a uma deliberação coletiva da OTAN com relação ao conflito. Como é que o senhor vê essa possibilidade? É possível que isso ocorra ou o senhor vê outras possibilidades em relação ao desdobramento dessa cimeira? Ora bem, em primeiro lugar, é claro que a Ucrânia não vai entrar na NATO nesta cimeira. Curiosamente, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução, pelos vistos, com votos maioritários, mas com uma larga maioria, para que a Ucrânia entrasse na NATO nesta cimeira. Portanto, isto, de certa forma, vem, digamos, ilustrar aquilo que eu tinha dito do antecedente, não é? Quer dizer, este tal preconceito e este tal radicalismo que se apoderou das elites europeias relativamente a esta matéria e que começa a haver aqui algum afastamento relativamente à posição americana. Bom, e curiosamente, para alguma surpresa minha, o presidente Biden sobre essa matéria foi claro e argumentou, e do meu ponto de vista argumentou bem, a Ucrânia não preenche os requisitos. Há critérios e eles têm que ser cumpridos e, curiosamente, um dos que ele sublinhou foi a corrupção. Portanto, do ponto de vista da corrupção, Kiev está ainda muito longe de poder pertencer à NATO. Mas isto, aliás, é curioso porque esta situação já se colocava antes da guerra, porque por parte de algumas organizações insuspeitas, como a Varieties of Democracy ou a Freedom House, não consideravam a Ucrânia um país democraticamente pleno. Portanto, diziam que tinha muitas limitações e, portanto, isso logo à partida eram engulhos que se criavam já nessa altura à entrada da Ucrânia, tanto na União Europeia como na NATO. Bom, mas relativamente a esta matéria, o que me parece é o seguinte, portanto, a Ucrânia não vai entrar, mas vão arranjar-se aqui uma série de liturgias para dizer que nós vamos aprofundar o nosso relacionamento com a Ucrânia. Portanto, já se fala na criação do Conselho NATO-Ucrânia, de certa forma algo semelhante àquilo que acontecia na cooperação com a Rússia, que era um Conselho NATO-Rússia. Agora há uma Comissão NATO-Rússia, portanto isto tem aqui uma hierarquia, o Conselho está mais acima e, portanto, dá a entender que existe uma forma de cooperação com maior profundidade. Eu acho que nesta altura uma cooperação com maior profundidade é extremamente difícil, que é mais do que isto, é quase que inatingível. Aliás, depois podíamos também conversar sobre o que era a cooperação da NATO, ou o que foi a cooperação da NATO entre 2010 e 2014. Eu acompanhei isso de perto entre 2010 e 2013, porque eu na altura era o responsável da NATO pela cooperação militar e pelo planeamento da cooperação militar, e acompanhei muito estas questões da non-block policy e até que ponto, apesar de ter havido uma inflexão na política externa da Ucrânia e sobretudo na forma como se relacionava com os grandes blocos, como é que isso acabou depois na prática por não afetar as relações com a NATO. Mas ainda há a questão que colocou, que é qual poderá ser a reação? Bom, a reação de determinados países. Há uma coisa que eu gostaria de deixar aqui claro, do meu ponto de vista: os americanos não querem ir para a pancada. Há bocado colocou-me uma questão do bombardeiro que foi para a Suécia e eu acabei por não responder, mas eu já vou responder. Sim. Mas voltando aqui à questão. Os americanos não querem... Eu percebo que este assunto tem sido abordado bastantes vezes, aliás, é abordado frequentemente e do meu
ponto de vista com algum exagero. Eu percebo a preocupação das pessoas, mas eu tenho alguma segurança e vou explicar porquê. Isto nós teríamos que voltar um pouco atrás, eu não vos vou amassar com isso, sobre o que a Rand Corporation tem escrito sobre esta matéria, nomeadamente o conflito com a China, em que aborda e discute a possibilidade de ter um conflito com a China e mantê-lo só a nível convencional. Bom, mas relativamente a esta questão, se estiver recordado, quando caiu aquele míssil S-300 na Polónia, em que o presidente Zelensky, depois mais o ministro dos Estrangeiros polaco e o polaco, exato, e depois um qualquer também dos países bálticos, talvez da Lituânia, vieram dizer que isto inequivocamente era uma coisa da Rússia. Aliás, até houve alguém que veio dizer, bom, isto agora temos que ir para o artigo 5º. Né? Logo de seguida, houve a intervenção de Washington e mandou escalar. Mandou escalar e, passado umas horas, vieram dizer exatamente o contrário. Portanto, isto é um indicador, claro, que os americanos não querem a NATO num conflito com a Rússia, não querem evitar a todo o trânsito o artigo 5º. Ok? Bom, mas depois há aqui uma série de contradições. A questão que colocou relativamente à Polónia, ela é absolutamente válida. Não irá levar atrás de si os Estados Bálticos, porque os Estados Bálticos, aliás, salvo erro, foi a primeira-ministra da Estónia que já veio dizer que não alinha nessa solução. Quando, não sei se está recordado, quando o secretário-geral Rasmussen, que é um conselheiro do presidente Zelensky, veio dizer que, bem, a solução pode ser uma coligação, evidente que na coligação ele tem que dizer quem é que vai para a coligação, aventou a possibilidade dos Estados Bálticos e ela disse, não, isso não é connosco, porque isso era o pretexto, não é, para a Rússia invadir os Estados Bálticos e não ser preciso a NATO, não poder a NATO utilizar o artigo 5º, porque na prática eram os Estados Bálticos que estavam a agredir a Rússia e a Rússia estaria a atuar em legítima defesa dessa agressão. Portanto, o artigo 5º não dava para isso, e ela percebeu isso e demarcou-se. Agora, o que nós temos aqui relativamente à Polónia, eu estou extremamente preocupado em relação à Polónia, não só pela arrogância que tem tido no seu rearmamento, na corrida ao armamento, e que nós sabemos, isto é brutal, a forma como está a rearmar, a comprar carros de combate aos americanos, aos sul-coreanos, a comprar F-35, etc. Mas a questão que me coloca aqui, que eu gostaria de colocar aqui em cima da mesa é que a Polónia tem um conceito estratégico expansionista que foi elaborado por um general polaco, Szopidulski, exatamente que no fundo era criar uma zona de influência, fala-se até inclusivamente nos 3 mares, desde o Báltico até cá abaixo, e passando pelo Mar Negro também, que é um projeto geoestratégico perigoso e, de certa forma, a Polónia tem vindo a construir isso desde há umas décadas a esta parte. Começou primeiro com o grupo de Visegrado, não é? em que aglomerava 4 países da região, a Checoslováquia, a Hungria, Polónia e a Eslováquia, salvo erro. No fundo, era já uma forma através da qual a Polónia conseguia exercer uma grande influência e que depois se extrapolava tanto na União Europeia como na NATO. Eles tinham sempre as suas reuniões prévias e acordavam qual era a decisão que iam ter. Mas isto depois ganha outra dimensão. Ganha outra dimensão no chamado Bucareste 9, que é um grupo de países dessa região, onde a Polónia acha que deve prevalecer, do ponto de vista geoestratégico, deve ter uma influência particular e, curiosamente, Washington acabou por fazer a alavancagem política de Varsóvia. A última vez que Biden veio à Europa não foi falar nem com o Sr. Schultz, nem com o Macron, foi falar com a velha Europa. No fundo foi esta ideia do Rumsfeld, da nova Europa, isso não morreu. E
e é transversal aos diferentes, a quem está no poder em Washington. E neste caso concreto, o que Biden vai fazer foi empoderar esta nova Europa. Foi para Varsóvia, teve uma reunião exatamente com estes indivíduos do Bucareste 9. Pois há aqui outra ligação, que seria com os 17 mais a China, mas entretanto um dos países bálticos saiu e agora é 16. Mas de qualquer forma, da parte europeia, a Polónia tinha uma prevalência significativa. Isto para dizer que a Polónia é um país cujos seus dirigentes têm um pensamento revanchista. Aliás, sabemos o que eles já fizeram relativamente à Alemanha, a exigir 1,3 trilhões, salvo erro, de euros de indenização, e fizeram algo também parecido com a Rússia. Portanto, nesta altura, eu interrogo-me se Washington tem mão em Varsóvia, se tem leverage sobre Varsóvia, se tem capacidade de condicionar politicamente os seus dirigentes. Isto porquê? Porque, isto foi uma coisa que eu há pouco não disse, que se de facto a Rússia derrotar militarmente os ucranianos e avançar por aí adiante, eu diria, quer dizer, a probabilidade da Polónia não ripostar e ocupar aquelas regiões do ocidente da Ucrânia que lhe pertenciam antes da anexação por Stalin, isso é extremamente, a probabilidade disso acontecer é extremamente elevada. Vamos tentar que no meio da loucura prevaleça algum senso e que não avance para a Bielorrússia, porque se avançar para a Bielorrússia, então aí as armas nucleares táticas farão o seu serviço.